temos a presença do Espírito Santo conosco. O Senhor prometeu e nós pedimos pelos méritos de Jesus, que se cumpra a promessa, que o Espírito Santo esteja trabalhando na nossa mente, convencendo-nos dos nossos pecados, preparando-nos para o céu, para que o nosso coração esteja lá e não aqui. Pai eterno, conforta os corações tristes, conforta os corações que estão sofrendo. Estende a tua mão de médico sobre aqueles que estão enfermos, que recebam a tua bênção nesta manhã aqui, Pai. Escolheram os teus filhos estarem aqui. E cada um precisa de uma bênção específica, diferente um do outro. Dá-lhes a todos, Pai, a bênção específica que estão necessitando neste momento. Pois nós estamos clamando pelos méritos de Jesus. Porque Ele é bom, Ele é perfeito. Ele é o teu Filho amado. E é nele que nós confiamos. E por causa dele é que somos também filhos amados teus. Derrama sobre nós a tua mão poderosa, cheia de bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz em Salmos 39, verso 4. Senhor, lembra-me de quão breve é o meu tempo aqui nesta terra. Lembra-me que os meus dias estão numerados e que a minha vida está indo embora. É bom quando Deus nos lembra quão breve é a nossa vida. É bom quando Deus nos lembra que a nossa vida aqui é tão curta que não pode ser esbanjada atrás de coisas secundárias. Ainda em Salmo 119, verso 19, o salmista diz: estou aqui na terra só por um pouquinho de tempo. A duração da nossa vida aqui é muito curta. Queridos, a transitoriedade da vida humana é descrita na Bíblia como sendo uma neblina, um vapor, um sopro, um fio de fumaça. São termos usados pela Bíblia para definir o que é a vida humana. Nossos dias sobre a terra são tão transitórios como uma sombra, de Jó, capítulo 8 e o verso 9. Quando nós chegamos aqui há 8 anos atrás, eu ainda tinha cabelo. O tempo passa, nós envelhecemos rápido. Nossas crianças ficam adultas. E nós sentimos que os anos estão pesando sobre nós. Queridos, a nossa vida não pode ser esbanjada. A vida é tão curta para ser esbanjada em coisas secundárias. A nossa vida breve deve nos convencer de que a nossa residência, a nossa morada permanente não é aqui. Nós não ficaremos por muito tempo nesta terra. E por isso não devemos ficar tão apegados às coisas desta terra. Não deveremos valorizar tanto as coisas. Devemos valorizar aquilo que o reino de Deus valoriza: pessoas. Jesus nunca deu a mínima para coisas. Aliás, tudo que ele tinha não enchia nem uma sacola, não é? Porque ele viajava de cidade para cidade, nem mala levava. Não levava malas, nem sacolas, nem uma trouxa de roupas, porque ele tinha a roupa que estava com ele, só. Jesus nunca valorizou coisas. E é o que mais nós, seres humanos, pecadores, valorizamos. Coisas, bens. Mas o reino de Deus, ele é feito de pessoas. E é o que menos nós valorizamos. Jesus amava as pessoas. Deu a vida pelas pessoas. E o reino de Deus é formado por pessoas. Nós precisamos orar, pedindo a Deus que nos ajude a ver a vida aqui nesta terra como Deus vê, com os olhos de Deus. Davi orou um dia, Salmos 39, verso 4. Senhor, mostra-me o pouco tempo que me resta aqui na terra. Mostra-me como a vida é curta e eu sou frágil. A Bíblia chama os filhos de Deus aqui neste planeta Terra de estrangeiros, peregrinos, forasteiros ou
visitantes. São termos que a Bíblia usa para definir os filhos de Deus neste planeta Terra. Davi disse, eu viverei poucos anos aqui na terra. Salmo 119, verso 19. E Pedro ainda afirma, 1 Pedro 1,17, se vocês chamam a Deus por Pai, levem a vida como residentes temporários na terra. Residentes permanentes? Temporários. Residentes não permanentes, mas temporários. O Green Card mostra que você é um residente permanente. Mas Jesus Cristo disse, você não é um residente permanente, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil. Você é um residente temporário no planeta Terra. O nosso lar não é aqui. Milhões de pessoas se mudaram do seu país de origem para viverem aqui nos Estados Unidos. Vivem aqui como forasteiros, como estrangeiros, como ilegais, porque estão vivendo numa terra que não é sua. Abraão também deixou o seu país, sua terra de origem, e saiu sem saber para onde ia. O povo de Deus, aliás, sempre viveu em terra estrangeira. Quando você lê a história bíblica e vê a história do povo de Deus, eles sempre estiveram em terras estrangeiras, perambulando de uma terra para outra. Primeiro o Egito, depois a Assíria, depois a Babilônia, sempre em países estrangeiros. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu e foi para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé Abraão habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas. Por que cabanas? Porque Deus tirou Abraão das suas mansões bem construídas, de alvenaria, de brick, e levou Abraão para viver em cabanas, e passou a vida toda morando em cabanas. Queridos, porque as cabanas, elas são transitórias. Você não tem muito para onde guardar coisas dentro de uma cabana. Você não tem storage, você não tem quarto para isso, quarto para aquilo, não. A cabana é um quarto para todo mundo. É um quarto para todo mundo. É cozinha, é dormitório, é tudo dentro de um pequeno espaço debaixo de um toldo. Isso é uma cabana. Ele, Abraão, viveu em cabanas. Deus quis convencer Abraão de que ele não podia se apegar nas coisas. Ló, seu sobrinho, era apegado em coisas. Abraão não era apegado em coisas. Ele era apegado no reino de Deus. E viveu como peregrino, diz a Bíblia, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Nova Jerusalém não saía da mente de Abraão. Ele sonhava com a Nova Jerusalém. Ele sonhava com aquela cidade que o Deus vivo, o arquiteto e construtor. A maioria dos cristãos dá a entender que a vida deles é aqui mesmo nesta terra. A maioria dá a entender que eles estão planejando passar o resto da sua existência aqui mesmo. Acumulando, enchendo a casa de móveis, de tapetes, de quadros e mais. Queridos, nós sempre vamos achar alguma coisa em que gastar dinheiro. Se você procurar, você acha. Nunca será suficiente o dinheiro que você ganha. Sempre estará faltando, porque você estará sempre fazendo planos de comprar mais, e mais, e mais. É isso que Deus quer? Abraão não pecou por viver em terra estrangeira. Os americanos que vivem no Brasil não pecam por viverem no Brasil. Os brasileiros que vivem nos Estados Unidos não pecam por viverem nos Estados Unidos. Pecam sim, quando mentem, como Abraão mentiu no Egito. O pecado de Abraão não foi viver no Egito. O pecado de Abraão foi mentir. Ela é minha irmã. Quando ele bem sabia que Sara não era só sua irmã, era uma meia-irmã, filha do mesmo pai, mas não filha da mesma mãe. Mas ela era, em primeiro lugar, esposa. E ele ocultou o fato de que ela era sua esposa. Nisso ele pecou. Deus não o repreendeu porque ele desceu morar no Egito, mas Deus o repreendeu porque ele mentiu.
Você não peca por viver nos Estados Unidos ou no Brasil, mas você peca tanto aqui como lá quando mente, quando você é desonesto, quando você falta com a verdade. A ilegalidade tem a ver com a lei dos homens, mas a desonestidade tem a ver com a lei de Deus. Dentro de pouco tempo, guardar o sábado será ilegal. Vamos deixar de guardar o santo dia do Senhor, porque será ilegal, será crime guardar o sábado? Não, vamos continuar transgredindo a lei dos homens. Porque o que define a nossa conduta não é a lei dos homens, é a lei de Deus. A lei de Deus diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Muito breve, irmãos. Tanto aqui como no Brasil, em qualquer parte do mundo, será ilegal e crime santificar o sábado. Os filhos de Deus são estrangeiros em qualquer país em que estiverem vivendo. Os filhos de Deus são peregrinos em qualquer país em que estiverem vivendo. Depois que entendemos os propósitos de Deus para a vida na terra, descobrimos que a nossa vida aqui, ela é transitória. Nossa residência é temporária. Por isso não devemos acumular tesouros. Pelo tamanho das malas, você pode desconfiar quanto tempo a pessoa vai passar na sua casa. Queridos, pelo tamanho ou pela quantidade de coisas que vamos acumulando dentro de casa, podemos imaginar se estamos planejando o céu ou planejando viver o resto da nossa existência aqui na terra mesmo. Os nossos investimentos. Quando você pega um talão de cheque de alguém e vai lá nos canhotos, naqueles toquinhos que ficam lá no talão de cheque, você vai vendo no que ele gasta todo o seu dinheiro. É muito bom avaliar o caráter de uma pessoa pelo talão de cheque. Ali está a vida dele. No que ele gasta o seu dinheiro. Onde está indo o tesouro? Onde está indo o dinheiro? Onde ele está investindo mais? Os filhos de Deus entendem que há muito mais para viver do que os poucos anos que passamos neste país ou neste planeta. A nossa identidade, a nossa cidadania está no céu. Diz a palavra de Deus, Filipenses 3, verso 20 e 21, mas a nossa cidade está nos céus. É lá que está a nossa cidade. Não é Brasília e não é Washington. É o quê? A Nova Jerusalém. Irmãos, não me importa viver onde eu estiver vivendo. O que importa é como estou vivendo. Se vivo como filho de Deus, ou se vivo como filho desta terra. Queridos, a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Quando nós entendemos essa verdade, paramos de nos preocupar em ter de tudo. Parece que nós temos que ter de tudo. Tudo que aparece na televisão, todas as novidades, e isso nos escraviza, porque nós nos matamos para ter de tudo. Quando nós precisamos de pouca coisa para viver. Muito pouca coisa para viver. As nossas necessidades primárias são pouquíssimas. Você passa dentro de um mall, dentro de um shopping, você anda e você começa a analisar racionalmente o que é que eu preciso para viver daqui. Nada. Nada. Mas nós queremos continuar acumulando, comprando mais. Mais roupa, mais móveis, mais carro, mais terreno, mais casas. Satanás nos coloca nessa busca ansiosa de coisas. Aqui e agora é o lema de muitos. Mas, queridos, é um erro fatal adotar valores e prioridades e estilos de vida do mundo ao nosso redor. Há muitos que vivem apertados porque se privam de uma boa qualidade de vida, uma boa qualidade de alimentos, uma boa qualidade de vida em família, porque estão investindo loucamente em coisas. Tem que fazer a minha aposentadoria. Tem que fazer a minha aposentadoria.
Você está preocupado com a aposentadoria? Queridos, todos nós deveremos viver o dia de hoje, comendo do melhor, da melhor qualidade, dando tempo de qualidade para a nossa família, dando tempo, qualidade de tempo para o nosso Deus, para a nossa comunhão. Mas o dia de amanhã não nos pertence. Quando flertamos com as tentações deste mundo, quando flertamos com o mundo, Deus chama isso de adultério espiritual. Vejam o que Deus diz em Tiago capítulo 4, verso 4. Adúlteros e adúlteras. Um termo pesado, não é, que Deus usa. Adúlteros e adúlteras. Não sabem vocês que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ele não está falando de adúlteros sexualmente. Está falando de adúlteros que levam o nome de Deus como sendo cristãos, mas vivem correndo atrás de coisas. Não sabem vocês que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. A Bíblia diz que, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. 2 Coríntios 5:20. Se somos embaixadores de Cristo, deveremos representar o reino de Jesus, a Nova Jerusalém. O embaixador é uma pessoa que vive em terra estranha. O embaixador é uma pessoa que vive num país diferente, mas ele não é daquele país. Ele é só um embaixador ali. E ele estaria traindo o seu país se apegasse ao país onde ele é o embaixador e começasse a viver pelos interesses daquele país, esquecendo os interesses do seu país de origem. Nós somos embaixadores de Cristo. Não deveremos viver os interesses do mundo em que vivemos, da terra em que vivemos. Deus nos colocou como embaixadores do céu, isso quer dizer que a nossa pátria não é aqui. Lamentavelmente, muitos cristãos, embaixadores, entre aspas, estão traindo o Rei Jesus Cristo, porque eles estupidamente estão vivendo nesta terra, como se aqui fosse o seu lar permanente. Nosso lar não é aqui. Aleluia! Porque o nosso lar não é aqui. 1 Pedro 2,11 diz, amigos, este mundo não é o seu lar. Então não fiquem à vontade. Há pessoas que dizem assim, eu gostaria de estar à vontade, de viajar à vontade nesse país, de entrar e sair nesse país à vontade, não é? Não fique à vontade, diz a Bíblia. Amigos, este mundo não é o seu lar. Então não fiquem à vontade. Não satisfaçam o ego em prejuízo da alma. Como é que eu posso viver à vontade num país que não é meu? Como é que eu posso viver à vontade no Brasil se não é o meu país? Nós não temos país aqui. Nosso país é o céu. Alguém diz, pastor, isso é muito bonito de falar, mas na realidade a gente tem um país. Depende. Depende de como você pensa. Alguns pensam que a religião é só palavras bonitas, faz de conta, mas na realidade nada acontece. Nada é real. Para essas pessoas a religião não é real. Deus não é real. Jesus não é real. Nada é real. Mas para aqueles para quem Jesus é real, o Espírito Santo é real, o céu é real, eles também não vivem com o coração apegado nem aos Estados Unidos, nem ao Brasil. O coração deles está no céu. Enquanto estivermos no planeta Terra, estaremos sonhando com o céu, trabalhando para pagar as despesas. Mas nossa missão aqui não é trabalhar. Nossa missão aqui é representar o nosso Pai. Revelar o caráter do nosso Pai. Nós trabalhamos o suficiente para pagar as despesas, irmãos. Mas a missão nossa não é só trabalhar. É representar o caráter do nosso Pai. Jesus veio à terra e mostrou qual é a missão dos filhos de Deus. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nunca esteve apegado a coisas. Nunca esteve preocupado com salários. Deus não quer que fiquemos apegados ao que está à nossa volta. Nós já fomos avisados em 1 Coríntios 7:31. Vejam o que Paulo diz em Coríntios.
capítulo 7, verso 31. Os que têm um contato frequente com as coisas deste mundo devem usá-las corretamente, sem criar apego. Pois este mundo é tudo que nele há, passarão. Tudo vai passar. Agora é difícil você acumular e não colocar o coração naquilo que você acumulou. Muito difícil. A mulher de Ló não conseguiu. Ela olhou para trás, porque lá estava o seu tesouro. É muito fácil esquecer que o nosso lar não é aqui. São tantas fascinantes atrações. É tanto programa na televisão. São tantos carros lindos importados. São tantas casas lindas, mansões confortáveis. É tanta moda que constantemente nós temos que estar nos lembrando. Nosso lar não é aqui. Deus insiste em nos lembrar. Deus faz questão de ficar nos lembrando que o nosso lar não é aqui. Por isso, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Vejam o que o nosso Pai está dizendo. Não atentando nós para as coisas que se veem. Tudo que se vê, que se pega, irmãos, essa matéria, tudo passa, tudo vai ser queimado. Tudo vai deixar de existir. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais. E as que se não veem são eternas. Nós damos valor ao que não se vê, ao que é eterno. O fato de a terra não ser o nosso lar definitivo, explica muitas coisas que muitos não conseguem entender. Por exemplo, o fato da terra não ser o nosso lar definitivo, explica por que os seguidores de Jesus, aqui neste planeta, experimentam tantas dificuldades, montões de aflições, rejeições a todo instante, humilhações. Pessoas dizem, eu estou me sentindo humilhado, eu fui humilhado, o que fizeram para mim me humilhou, eles me traíram, eles abusaram da minha confiança. Sabe o que é isso, irmãos? Isso prova de que você não é daqui. Porque não somos daqui, sofremos tantas humilhações, dificuldades, rejeições e aflições. Isso também explica porque muitas orações parecem que ficam sem resposta. E porque existem situações injustas. Pessoas dizem, isso é injusto. O que fizeram comigo é injusto. O que a igreja fez comigo é injusto. Injusto porque nosso lar não é aqui. E a nossa vida na terra é injusta. A vida é injusta. Lembrem-se, o que estamos vendo e o que está acontecendo diariamente conosco não é o final da história. Não é o final da história. Para impedir que fiquemos apegados à terra, para que alimentemos o sonho e a vontade de ir para o céu, Deus permite que venha sobre nós um montão de descontentamentos, desgostos na vida, decepções e frustrações. Para que a gente fique desiludido da vida, irmãos. Enquanto você não ficar desiludido desta vida terrestre, você não consegue valorizar o céu. Quando você perde a ilusão desta vida terrestre, então você só sonha e só clama pelo céu, diariamente. Ora vem, Senhor Jesus. Por favor, Senhor Jesus. Venha logo. Esse é o clamor da nossa alma. Quantas vezes por dia você diz, venha, Senhor Jesus? Quando eu estou andando nos malls, eu digo, venha, Senhor Jesus. Porque tudo isso aqui é vaidade. O povo está comprando, buscando satisfazer um vazio que só Jesus pode preencher. Compra alguma. Dinheiro algum pode satisfazer esse vazio que é o vazio de Jesus. Lembrem-se, não somos completamente felizes porque não era para sermos felizes. Ah, você tem direito de ser feliz. Deus quer que você seja feliz aqui nesta terra. Onde está escrito na Bíblia que Deus quer que você seja feliz aqui na terra? Deus não planejou que você vivesse completamente feliz nesta terra. Não era para ser mesmo.
Qual o plano de Deus então? A terra não é o nosso lar permanente. Fomos criados para algo melhor. Algo melhor. Se Deus permitir que a sua vida fique muito boa aqui, você se apega às coisas daqui. E você deixa de almejar e chorar e clamar pelo céu. Por isso Ele permite que aconteçam, que entrem espinhos no nosso ninho, pedras no nosso sapato, decepções e frustrações, para que a gente busque e clame, vem logo, Senhor Jesus. Um peixe nunca seria feliz vivendo na terra, porque foi feito para viver na água. Uma águia jamais poderia ficar contente se lhe fosse proibido voar. Você e eu, meu querido irmão, poderemos viver plenamente felizes aqui nesta terra? Não. Por quê? Nossa cidadania está no céu? Essa é a razão. Nem mesmo Jesus viveu plenamente feliz nesta terra. Jesus não é o exemplo para todos nós? Você via Jesus curtindo a felicidade? Criticado, humilhado, perseguido, surrado, cuspido. Esse é o Jesus, nosso irmão. Mas Jesus não era uma pessoa feliz? Sim, Jesus era uma pessoa feliz. Mas uma felicidade que não tem nada a ver com a felicidade que o mundo sonha. É uma felicidade infinitamente maior do que a felicidade que o mundo pensa que existe. Qual era a felicidade de Jesus? Qual? Ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Jesus sofreu muitas humilhações. Por quê? Porque não era daqui. Você não diz muitas vezes que você se sente discriminado? Fazem discriminação com a gente, só porque eu não sou daqui. Eu já ouvi essa conversa. Não é? Isso é discriminação. A pessoa mais discriminada no planeta Terra foi Jesus. E ele disse, o meu reino não é daqui. Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus servos pelejariam a meu favor. Mas o meu reino não é daqui. A nossa cidade não é daqui. A felicidade de Jesus era infinitamente diferente da felicidade que o mundo sonha. Qual era a felicidade de Jesus? Cumprir com a sua missão na terra. Ele nasceu com uma missão. João Batista nasceu com uma missão. Nem casar casou João Batista. Viveu para a missão, preparar o caminho para a vinda de Jesus. Preparou o caminho para a vinda de Jesus? Preparou. Agora você vai desaparecer do palco. E João Batista desapareceu do palco. E ele disse, importa que ele cresça e que eu diminua, que eu desapareça. Queridos, é uma felicidade de o dever cumprido. Cumprir com a missão que o meu pai me deu. Não é felicidade de viver tranquilo, balançando numa rede, ou numa praia, bebendo água de coco. Não é essa a felicidade que Jesus tinha. Era a felicidade de obedecer às ordens do Pai. A felicidade de guardar os mandamentos do Pai. A felicidade de alimentar os famintos. A felicidade de curar os enfermos. A felicidade de deixar de comer para dar para quem não tinha. É esta a felicidade. Nós não temos felicidade plena, irmãos. Nós temos momentos felizes aqui nesta vida. E eu defino os momentos felizes que nós temos como se fossem ilhas. O que é uma ilha? Eu aprendi quando criança que ilha é um pedacinho de terra cercado de água por todos os lados. O que é a felicidade humana, irmãos? É um momento feliz que você tem quando nasceu uma criança. Quando você está casando. Você está feliz porque não está pensando que vai morrer, não é?
A criança, você está feliz que ela está nascendo, porque você está pensando que tem tantas outras que estão morrendo naquele momento. Então, o que é a felicidade? São momentos felizes. Esses momentos felizes são ilhas. São ilhas cercadas por águas amargas de frustrações e de sequestros e de mortes por todos os lados. Por todos os lados. Momentos felizes são ilhas. Mas, queridos, a felicidade que invade o seu coração é quando você conversa com Jesus, quando você confessa e sente o alívio do perdão, quando você estende a mão do perdão para o seu irmão que traiu você, quando você se sacrifica pelas pessoas, você sente um pouquinho da felicidade que Jesus sentia. Está nos planos do nosso Pai Celestial que realmente fiquemos desiludidos com esta vida. E eu já estou desiludido com esta vida. Não é de hoje que eu estou desiludido com essa vida. Quais são os planos meus para a vida? Nenhum. Ir para onde? Se você perguntar, pastor, vai ficar quanto tempo ainda aqui? Não sei. Quer ir para onde? Não sei. Quero ir para o céu. Mas enquanto estiver na terra, irmãos, qualquer lugar serve. Desde que seja o lugar que Deus escolheu. Não escolhi eu. Um pastor disse, isso, pastor, me parece muito místico. Há um mês atrás ele falou, eu não consigo entender isso. Me explique melhor. Como é que é esse negócio? Você não tem vontade própria? Ele falou, eu tenho, só que eu nego a seguir a vontade própria. Isso é muito místico. Você não escolhe para onde ir? Isso é místico, dizia o pastor. Explica melhor, como é que funciona isso? Você deixa que Deus dirija. Sim, mas Deus dirige. Aí ele deu um exemplo. Ele disse, eu estou com... faltam 4 anos para me aposentar. Eu já estou comprando um terreno lá no Brasil, um lugar para me aposentar lá, tal. Eu estou fazendo isso. Então, e você, como é que você faz? Eu falei, eu não faço. Eu não faço, eu não sei. Eu não sei se Deus... No plano de Deus existe aposentadoria, irmãos? Aposentadoria é plano que inventaram, irmãos, mas não na Bíblia. Enquanto nós estivermos respirando, Deus tem algo para nós fazermos. Quando o plano de Deus na minha vida estiver cumprido, Ele vai dizer o que disse para Moisés, suba no monte, deite, chegou a hora de você morrer. Os filhos de Deus morrem não porque estão doentes, irmãos. Morrem porque cumpriram com a missão de Deus na vida deles. João Batista morreu não porque estava doente, mas ele cumpriu com a missão de Deus na vida dele. Deus tem uma missão para os filhos e filhas que existem no planeta Terra. Não tem nada de místico, não. É pedir que Deus dirija e se negar a escolher. Ló escolheu. Abraão não escolheu. Deus mostrou para ele para onde ele deveria ir. Era um lugar feio. Comparado com o vale de Sodoma e Gomorra, as montanhas para onde Abraão foi, irmãos, era um lugar muito mais feio. Mas foi Deus que escolheu, não foi Abraão que escolheu. Isso não é místico, isso é comunhão. Na comunhão não existe misticismo, existe o entender a voz de Deus e Deus imprimindo na sua mente intuições mentais que o levam nesta direção ou naquela direção. Venha logo, querido Jesus. Eu estou cansado de viver longe do lar. Estamos com saudades do nosso irmão Jesus. É um erro fatal presumir que a meta de Deus para a sua vida aqui seja prosperidade material, sucesso popular. Como é que o nosso Pai Celestial ia desejar isso para a sua vida, quando Ele não deu isso para o seu Filho Jesus Cristo? Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Só que esta vida em abundância que Jesus quer dar para nós, não é uma vida de abundância material, de abundância de dinheiro, de abundância de casas, de abundância de carros, de abundância de roupas. Queridos, o dinheiro é traiçoeiro. Muito dinheiro corrompe.
Muito dinheiro dificulta a salvação. Muito dinheiro escraviza. Ah, comigo é diferente. Se eu tivesse muito dinheiro, não ia acontecer isso. Salomão pensou assim também. Mas Salomão se tornou um corrupto. Um rei que extorquia, que massacrava o povo com altíssimos impostos para manter o luxo da vida dele. Lembra quando Salomão morreu, o que o povo pediu para o filho dele? Alivia o quê? Alivia a mão. Alivia as taxas. Alivia o fardo que o teu pai colocou sobre nós. E o filho tolo de Salomão disse o quê? Não, vou aumentar mais. E o povo então o quê? Split. Se dividiram. Perdeu quase que o reino todo. 10 tribos se separaram dele. E ele ficou só com Judá e Benjamim. Queridos, o poder corrompe, o dinheiro corrompe. Por que eu vou querer coisa que me corrompa? A Bíblia diz, dá-me não a riqueza e nem a pobreza, Senhor. Esta é a oração que está em Provérbios. Dá-me o que é necessário para cada dia. Não me dê a riqueza para que um dia eu venha falar, quem é o Senhor? E não me dê a pobreza para que eu não venha mendigar o pão. Mas dá-me a porção de cada dia, porque Deus o Pai deu para Jesus a porção de cada dia. Deus não poderia planejar uma coisa melhor para você do que planejou para o seu Filho amado, Jesus Cristo. Nosso lar não é aqui. Jesus foi fiel, um filho perfeito, mas foi crucificado. Paulo foi fiel, mas também foi preso e crucificado. Decapitado, melhor. João Batista foi fiel, mas também foi decapitado. Milhões foram fiéis, mas se tornaram mártires. Mas quando nós lemos a vida destes heróis da fé, destes mártires, nós pensamos, comigo é diferente. Não, irmãos. Não pode ser diferente. Você não é um filho amado de Deus? Todos os que são filhos amados de Deus vão andar nos caminhos de Jesus e vão ser odiados como Jesus, perseguidos como Jesus. Não vão ter malas de coisas para carregar, porque Jesus não tinha malas. O dinheiro dele investia nas pessoas. O fim da vida não é o fim de tudo. Quando chega o final da nossa vida, e a pessoa exala o último suspiro e morre, esse não é o fim de tudo. Ainda não chegamos ao lar. Ainda não chegamos ao lar. Aos olhos de Deus, os grandes heróis da fé são os que não alcançaram prosperidade material, nem sucesso, nem poder nesta vida, mas são aqueles que viveram pensando e sonhando com o céu. O meu lar não é aqui, diziam eles. Na galeria dos grandes heróis da fé, de Hebreus capítulo 11, ali está a galeria dos grandes heróis da fé. Hebreus capítulo 11, ali diz, todos esses morreram pela fé. Interessante. Mostra os grandes heróis. No mundo, os grandes heróis são os que mataram mais. Napoleão Bonaparte, um grande herói, matou muita gente. Hitler matou muita gente. Os Césares mataram muita gente. No mundo, os grandes heróis são pessoas que mataram o maior número possível de pessoas. Isso é ser herói? Agora, na Bíblia, os grandes heróis são os quê? Os que foram crucificados por amor a Jesus, que viveram para ajudar o próximo. Todos esses morreram pela fé. Não receberam as coisas que Deus prometera ao seu povo, mas as enxergavam no futuro e ficaram alegres. Eles diziam que eram visitantes, eram estrangeiros na terra. Isso está em Hebreus 11, 13. Visitantes e estrangeiros na terra. Estavam esperando uma pátria melhor, uma pátria celestial. Portanto, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, porque preparou uma cidade para eles, a Nova Jerusalém, e é para lá que nós estamos indo, irmãos. É para lá. Nossa cabeça está lá, nossos olhos estão lá. O tempo em que vivemos nesta terra, de 50 ou 60 ou 70 anos, não é toda a história da nossa vida. Não temos que esperar. Nós temos que esperar chegar no céu para conhecer os outros capítulos. É preciso ter fé para viver como estrangeiro na terra.
É preciso ter fé para viver como estrangeiro. Um missionário que dedicou décadas pregando o evangelho em terra estrangeira, além mar. Depois de velhinho, já aposentado, estava voltando agora do campo missionário para os Estados Unidos. Ele era americano. No mesmo navio em que ele estava voltando, vinha o presidente dos Estados Unidos. E no porto existia uma multidão para esperar o presidente. Existia uma banda militar para esperar o presidente. Existia um tapete vermelho para o presidente passar. E aquele missionário desabafou para sua esposa. Nós dedicamos nossa vida toda, mais de 30 anos salvando almas. Não tem ninguém aqui no aeroporto esperando a gente. Nós vamos ter que ir para um hotelzinho, aqueles bem sem estrelas, né? E à noite, ele estava alimentando esse sentimento de tristeza. E ele dormiu. E ele sonhou. E no sonho Deus apareceu para ele e disse: meu filho, você ainda não chegou no lar. Espere só para ver a festa que eu estou preparando para você. Você ainda não chegou no lar. Queridos, nós não chegamos ao lar. Não é o Brasil o nosso lar. Muito menos os Estados Unidos. Nosso lar é o céu. E é quando Jesus voltar que nós vamos para lá. Espere só para ver a festa que o Pai está preparando para você. Aleluia. Aleluia. Oremos ao Senhor. Pai querido, obrigado porque aqui não é o nosso lar. Obrigado porque Jesus também disse aqui, não está o meu reino não é deste mundo. Como Jesus Cristo, Pai, somos amados por poucos, odiados por muitos. Como Jesus Cristo, somos criticados. Como Jesus Cristo, Pai, queremos não ter nada para carregar. Não muitas malas, não muitos móveis, não coisas que venham nos atraiçoar. Querido Pai, ajuda-nos a não colocarmos nosso coração nas coisas deste mundo, mas colocarmos o nosso coração em Jesus, no céu, e nas pessoas pelas quais Jesus morreu, e que é nosso dever, nossa missão salvar. Pai, derrama o Espírito Santo sobre todos os que estão aqui nesta manhã. Se os teus filhos nesta manhã, Pai, saírem daqui, desta igreja, desejando, almejando ir para o céu, foi isso que o Espírito Santo planejou fazer hoje. Colocar em nosso coração uma desilusão com a vida nesta terra. E colocar no nosso coração um sonho que vai se tornar realidade. Que é a volta de Jesus e a ascensão para a Nova Jerusalém, a cidade do Deus vivo. Guarda-nos, Pai. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.